Lugares aqui perto, se você quiser sentar, tem lugar aqui também. Lucas 24, verso de número 13 ao verso de número 35. Quem achou diz amém. Quem não achou fala socorro. Ajuda aí, gente. Acomoda o pessoal aí, Lino. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Repita comigo, o próprio Jesus. Mais uma vez, o próprio Jesus. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam e com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho, nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram com os 11 os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Feche seus olhos. Pai, obrigado. Que nessa noite o Senhor venha falar no nosso coração de uma forma especial, Jesus. Nós clamamos pela Tua presença, pela Tua glória. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quantos aqui conhecem essa história? Os 2 discípulos de Emaús. Existem canções sobre esse acontecido. Mas eu quero te contar a história, eu quero te contextualizar nela. Aqui, Jesus, ele tinha sido crucificado. Todos conhecem a história. Jesus, o nosso Senhor, ele foi crucificado. Ao 3º dia ele ressuscitou e no período de 3 dias, entre sexta-feira e domingo, você vai perceber que muitos deles desanimaram. Quando você vai para João capítulo 21, você vai ver que Pedro voltou a pescar. Os discípulos, eles ficaram arrasados. Quem são esses 2 homens? Cleopas e o outro discípulo, eles eram discípulos de Jesus. Eles caminharam com Jesus. Imagina você durante 3 anos e meio da tua vida, que foi o tempo que Jesus operou e realizou seu ministério na terra. 3 anos e meio caminhando com Jesus, vendo milagres, vendo maravilhas, vendo ele ressuscitar os mortos, vendo o pão multiplicando, vendo o peixe multiplicando, vendo grandes maravilhas, ele andando sobre as águas. Você vê a filha de Jairo ressuscitando. Esses homens, eles tinham uma expectativa muito grande em quem era Jesus.
Jesus, ele é o cara. Jesus, ele mudou a minha vida. Eu abandonei tudo, eu abandonei os barcos, eu queimei as carroças, eu larguei tudo para seguir Jesus. Esses homens, eles tinham largado tudo para seguir Jesus. Eles tinham largado emprego. Eles tinham aberto mão de muitas coisas da vida deles, caminharam distâncias com Jesus. Eles provavelmente mudaram de lugares para poder caminhar com Ele. Deixaram rede, deixaram tudo. Como é que você vai trazer na cabeça de uma pessoa agora, que em 3 anos e meio ela fez tudo por esse tal Jesus, durante 3 anos e meio ela abriu mão da vida dela. Eu conheço pessoas que por causa de Jesus, eles mudaram de região, para morar mais perto da igreja. Eles mudaram de profissão, por quê? Porque eu quero demandar mais tempo na igreja, eu quero estar mais perto. Só que de repente, depois de 3 anos e meio, vem uma frustração. Vem um baque na vida desses homens. Que baque é esse? Jesus morreu. O nosso mestre se foi. Acabou todo o sonho, acabou toda a expectativa, acabou toda a perspectiva. Eu abri mão de trabalho, eu abri mão de casa, eu abri mão de recursos, eu queimei as carroças, eu queimei os barcos, e agora? Ele morreu. E agora, pastor, eu abri mão de tudo por uma igreja, eu frequentei uma igreja, eu entreguei minha vida no ministério, eu entreguei tudo que eu tinha, e agora simplesmente eu sou jogado fora, eu sou expulso, eu sou cuspido dali, e agora o que vai ser da minha vida? Eu já não tenho mais nada, eu já não tenho mais ninguém. A Bíblia vai dizer que esses 2 homens, eles estavam totalmente desanimados. Como que eu sei? Os seus rostos estavam entristecidos. Eles estavam tristes. Eles estavam chateados. Só que é muito interessante que a Bíblia vai dizer que o próprio Jesus se pôs no caminho. Aqui já era para você jogar a cadeira para o alto, empurrar 3, 4 e falar uhul! Eu não sei se você consegue entender, mas se eu sou Jesus, graças a Deus, eu não sou Deus. Mas se eu ressuscito ao 3º dia, irmão, eu ia chegar causando, fazendo festa. Cadê os caras que cuspiu na minha cara aí? Cadê os caras que falou, desce da cruz? Eu ia chegar causando. Eu ia vir logo com os anjos, irmão. Você está me olhando com um olhar julgador, né? Eu sei que você ia fazer a mesma coisa. Se você for mulher, com mais deboche. Eu não sei se você consegue imaginar, mas o nosso Jesus, ele poderia estar correndo para qualquer lugar. Ele poderia estar entrando em Jerusalém, pastor Marco. Ele poderia estar fazendo uma grande festa. Eu ressuscitei, cadê aqueles que vão me seguir? Cadê aqueles que vão comigo? Mas a Bíblia diz que aqueles discípulos estavam indo para longe de Jerusalém. Eles estavam indo no caminho contrário. O próprio Jesus, ao invés de ir para Jerusalém, ele vai por esse caminho, que é 11 quilômetros de Jerusalém. E ele começa a andar do lado dos caras. E ele começa a conversar com os caras. E ele começa ali na conversa. E aí, por que vocês estão tristes? Eles olham e falam assim, só você que não sabe o que aconteceu? A gente abriu mão de trabalho, a gente abriu mão de tudo, a gente largou as nossas casas, a gente largou tudo para seguir um tal de Jesus. E hoje é o 3º dia que ele se foi. A gente já não tem mais esperança, a gente já não tem mais expectativa. Ele era um profeta grande em obras, poderoso, usado por Deus, mas agora ele não está mais aqui. Nós tínhamos a esperança que era ele que ia resgatar a gente das forças de Roma. Nós tínhamos a esperança que ele reinaria e eles colocariam os discípulos, nós estaríamos ali como seus súditos, nós seríamos guerreiros dele, mas agora ele não está mais aqui. Eu tinha uma expectativa que ele faria algo, mas ele não fez. Cadê ele agora? Ele morreu. Já faz 3 dias que isso aconteceu. Aqueles homens estavam desanimados, aqueles homens estavam totalmente decepcionados. Por causa de um motivo, repita comigo. Expectativas erradas. Sabe qual é o grande problema da igreja? O grande problema da igreja é que esses homens colocaram uma expectativa sobre quem Jesus era, mas uma expectativa totalmente errada de quem realmente ele é. A Bíblia vai dizer que eles falaram, Jesus, ele era um profeta poderoso em obras, e nós tínhamos a esperança de que ele nos livraria do império de Roma. Isso é verdade ou é mentira? Verdade ou mentira? Quem acha que é verdade? Levanta a mão. Quem acha que é mentira? Quem não acha nada, está só esperando. É só para saber. Era uma verdade. Jesus, ele tem poder para livrar aqueles homens, sim ou não?
Jesus é poderoso para livrar do império de Roma, sim ou não? Só que ele é muito maior do que isso. Sabe qual era o problema daqueles homens? Eles não entenderam que Jesus ele não era um profeta, ele era o profeta. Jesus não veio para libertar do império de Roma, ele veio para libertar do mundo. Eu acho que você não está entendendo o que eu estou pregando aqui. Ele não era um profeta, ele era o profeta. Ele não veio libertar do império de Roma somente, mas Deus entregou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muitos de nós estamos desanimados e com o rosto entristecido, por quê? Expectativas erradas. Porque nós achamos que Jesus é isso, mas Jesus é isso. A nossa expectativa é que Ele pode fazer um milagre aqui, mas Ele pode fazer muito mais na nossa vida. Só que nós não conseguimos enxergar ainda quem Jesus é nas nossas vidas. E é por isso que tem muita gente triste e desanimada dentro da igreja. É por isso que quando você sai da tua igreja, é por isso que quando você se machuca dentro da igreja, é porque a tua expectativa estava totalmente errada sobre quem Jesus era. Esses homens estavam com uma expectativa errada. A expectativa deles era que Jesus era um profeta, mas a Bíblia vai dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não é um, Ele é o. Ele é o profeta, Ele é muito maior. Ele é o único, Ele é o primeiro e o último, Ele é o início e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Só que você está diminuindo a glória de quem Ele é. Nós cremos que Ele vai libertar Israel. Ele não veio só para libertar Israel, Ele veio para libertar o mundo. Por isso que tem muita gente sofrendo na igreja, expectativa errada, diminuindo quem Jesus é. Tem muita gente frustrada, porque colocou expectativa sobre quem Jesus era dentro das igrejas. Então eu venho para a igreja, eu dou meu dízimo, eu venho para a igreja, eu trabalho no ministério e Jesus tem que me abençoar. Quem foi que te disse isso? Sabe por que tem tanta gente ferida com a igreja? Porque infelizmente um pastor ensinou errado quem é Jesus. E tem muita gente machucada com religião. Quantas pessoas você conhece que nunca pisariam dentro de uma igreja? Aí você traz ela para dentro da igreja, parede preta. Pastor desse jeito. Ah, tem alguma coisa errada com esse Jesus. Esse microfone de coxa. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Expectativa errada. Quantas pessoas que abriram mão de trabalho, abriram mão de localidade para poder estar perto da igreja, abriram mão de tudo para trabalhar no ministério, mas de repente se frustraram. Por que se frustraram, pastor? Expectativa errada. Expectativa em homens, expectativa em pessoas, expectativa em ministério, expectativa em cargos. E tem muita gente sofrendo e muita gente chorando. E essas são as pessoas mais difíceis de você alcançar, são as pessoas mais difíceis de você conversar. É por isso que o texto vai dizer, o próprio Jesus se pôs no caminho. E nessa noite eu quero dizer para você que não sou eu que estou pregando aqui, mas é o próprio Jesus que mudou todo o cenário, mudou todo o caminho para poder estar aqui hoje. Ele poderia estar fazendo festa em qualquer lugar, mas Ele decidiu vir pelo caminho, porque Ele quer falar com você. A Bíblia diz que eles começam a dizer para Jesus, olha que interessante que diz o texto, abra a Bíblia e não feche ela. Verso de número 22 e verso de número 23, diz assim: algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Espera aí. Você consegue entender isso? Na cabeça daqueles homens, Jesus morreu. Só que agora vieram algumas mulheres e disseram para eles, ele não morreu, ele está vivo. Ei, Jesus está vivo. Ele não está morto. A gente viu o anjo nos disse. Pergunta, aqueles homens souberam da notícia dos anjos, souberam da notícia das mulheres, mas por que eles foram embora? Por que eles foram embora? Por que eles estavam ainda dizendo para Jesus ali no caminho que o Senhor estava morto? Por que eles foram embora, igreja? É porque tem momentos que o nível de frustração na nossa vida é tão grande, mas tão grande, que não adianta você dizer para a pessoa que está longe, que teve anjo que desceu na igreja naquele culto. Não adianta você falar assim, olha, teve um anjo na igreja, um profeta do Senhor. Tem momentos da nossa vida que as dores são tão grandes dentro de nós, que o único que pode resolver o nosso problema não é anjo, não é pastor, não é profeta. O único que pode resolver a nossa vida é Jesus. Jesus sabia, Clebinho, que aqueles homens não estavam bem. Eles já sabiam que Jesus tinha ressuscitado, mas eles não conseguiam acreditar no que os anjos estavam dizendo. Eles não conseguiam acreditar no que as mulheres estavam dizendo. É por isso que muitas vezes você vai falar com uma pessoa que está longe, você fala assim, cara, mas o culto foi uma bênção, você precisa estar lá. Aí ela olha e fala assim, eu não acredito mais que isso é para mim.
Eu não acredito mais que na minha vida vai dar certo. Eu não acredito mais que para mim vai dar certo, porque eu me envolvi demais, eu me machuquei, cara. Quer saber? Deixa eu pegar minha rede, meu barco, eu não quero mais saber desse negócio. Isso me machucou demais, isso me feriu demais. E não adianta falar que veio o anjo, não adianta falar que veio a irmã do coque. Quem conhece as irmãs do coque, amém? Irmão, é só aleluias. Aleluias. Ela vem marchando assim na sua direção. Você chora, você se quebranta, mas mesmo assim você não volta. Por quê? Porque tem momentos que nem a irmã do coque vai conseguir te ajudar. Tem momentos que profeta não vai te ajudar. Tem momento que anjo vai aparecer e nada vai mudar na tua vida. Sabe por quê? O próprio Jesus decidiu aparecer e falar com você hoje. Aqueles homens estavam machucados. Aqueles homens estavam com uma expectativa errada sobre quem era Jesus. Só que Jesus conhece corações com expectativas erradas. Um dia, João capítulo 5, vai dizer que Jesus chega na beira de um tanque chamado Betesda, e tinha um homem que estava ali há 38 anos. 38 anos, Marcão, naquela condição de aleijado. 38 anos que aquele homem era levado e retirado de lá. Quando Jesus chega para ele, Stephanie, e fala assim: ei, você quer ser curado? Sabe qual é a resposta que ele dá? Eu não tenho ninguém que me ajude. Eu não tenho ninguém que me pega, me coloca no tanque. Qual foi a pergunta que Jesus fez? Você quer ser? Ele não perguntou, tem alguém que te coloque lá? Só que aquele homem, Carol, ele estava com os olhos voltados para o tanque. Aquele homem estava com uma expectativa que o tanque ia resolver a vida dele. Então, se alguém me colocar no tanque, eu serei curado. Mas eu quero dizer para você que existe alguém que está aqui hoje que é maior do que o tanque. Existe alguém que está aqui hoje que é maior do que anjos. Existe alguém que está aqui hoje que é maior do que profeta. Existe alguém que está aqui hoje que é maior que irmã do coque. Existe alguém aqui hoje chamado Jesus e ele está dizendo: você quer ser curado? Então olha para mim. Porque não é sobre as águas que jorram dentro do tanque, mas é sobre as águas que ele quer jorrar dentro de você. O problema é que os nossos olhos estão no tanque. Pastor, quando eu tiver um carro, aí sim eu vou para a igreja. Quando eu tiver o trabalho, aí sim eu vou para a igreja. Quando eu estiver bem, resolver minha vida emocional, aí sim eu vou para a igreja. O problema é que a tua expectativa está no tanque, não em Jesus. Um dia um jovem falou para mim assim: eu vou sair da igreja. Eu falei: por que você vai sair da igreja? Ele falou assim: estou meio desanimado, minha vida está toda ruim. Eu vou parar de ir, que eu vou dar uma consertada na minha vida, pastor. Aí depois que eu consertar minha vida, eu volto para a igreja. Foi interessante. Uau! Eu vou chegar no mecânico, vou falar para ele assim: eu vou arrumar meu carro. Depois que eu arrumar meu carro, eu trago para você dar uma olhada. Você faz isso, sim ou não? Você leva para o mecânico arrumar, né? Porque o mecânico é especialista de arrumar carro, não é? E por que você está tentando arrumar a sua vida para depois levar para Jesus? Jesus é especialista de arrumar a vida, gente. Ele pegou o Menotti. E hoje o Menotti é baterista na igreja. E casou. Oh, Deus de mistério. Aleluia. Aqueles homens, eles não conseguiam mais acreditar. Sabe por quê, gente? É muito difícil quando você deposita toda a tua vida numa expectativa errada. É muito difícil quando você deposita toda a sua expectativa numa igreja, num trabalho, numa placa. É por isso que existem situações que palavra humana nenhuma consegue mudar. Mas o que mais me choca no texto é dizer que o próprio Jesus se colocou no caminho. Porque o Senhor se importa com você. Ele se importa com o teu ministério, Ele se importa com o teu chamado. Ele sabe que você é um grande pregador, um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, que era para você estar cantando na igreja. Ele sabe disso. Ele sabe que era para você estar pregando. Ele sabe que muitas pessoas serão alcançadas através da sua vida. Só que você está machucado, você está ferido. A vida te feriu, as pessoas te feriram, a igreja te feriu, está todo mundo te ferindo. Então você colocou a sua expectativa nisso. E agora isso está te destruindo. É por isso que o próprio Jesus vem. É por isso que tem muitas pessoas que estão esperando o pastor ligar, mas o pastor não me liga. Não é pastor que vai mudar a tua vida. Quem vai mudar a tua vida é Jesus, amém? Não é a igreja que vai mudar a tua vida. Você pode sair daqui agora e tem 300 mil igrejas agora em Campinas abertas. Você pode ir em qualquer uma. Quem pode mudar a tua vida não é a igreja, não é pastor, não é placa. Quem muda a tua vida é Jesus. É por isso que o próprio Jesus se pôs no caminho. Não tinha ninguém que poderia mudar aquela situação. Já apareceu o anjo, já apareceu tudo, e mesmo assim eles foram embora. A Bíblia diz então que Jesus falou para eles: vocês não se lembram, vocês ainda não entenderam? E começando de Moisés,
foi explicando toda a escritura para eles. Começando de Moisés, ele começou a pregar para aqueles homens. Sabe o que Jesus está nos ensinando? A única coisa que pode mudar a tua vida, igreja, é a palavra. Pastor, por que tanta insistência para a gente ler a Bíblia? Pastor, por que tanta insistência para a gente mergulhar na palavra? Porque só a palavra pode mudar a tua vida. É só isso aqui, gente. Se esse livro não tivesse poder para mudar a tua vida, ele não seria proibido em 38 países. Se esse livro não tivesse poder para mudar a tua vida, ele não seria proibido dentro das escolas. Por que é proibido a leitura bíblica dentro das escolas? Por que ele é proibido em mais de 38 países? Porque esse livro tem poder para mudar a tua vida. Aquilo que está escrito aqui pode mudar a tua história. E começando por Moisés, Jesus foi lhe explicando as escrituras. É por isso que o lugar que você precisa estar é um lugar onde existe ensino. É um lugar onde a palavra é ensinada. É um lugar onde a verdade é pregada. Qual é o problema das pessoas? Eles querem emoção. Eles querem sentir algo. Se você quiser sentir algo, no final vem aqui, tem uma tomada, você coloca o dedo, você vai sentir. Ai, pastor, tô querendo um arrepio. Ai, nossa, sabe quando você sente um arrepio? Não é sobre sentir, é sobre crer que Jesus está aqui. Gente, vocês estão parecendo igreja hoje, né? Caraca, aleluia, glória a Deus. Daqui a pouco um fica de pé. Eita, manto! Não dá ideia, né? Só a palavra. Jesus ele começa a ensinar a palavra. Jesus, começando de Moisés, ele foi explicando a mensagem. Ele foi falando das escrituras para aqueles homens. Que tem dias que o nível de frustração é muito grande. Não adianta alguém pregar para nós. É Jesus que começa a pregar. É Jesus que começa a falar. E foi explicando as escrituras, e foi falando do evangelho. Aquilo começou a falar com eles, e a Bíblia diz, fazendo como quem ia mais adiante, Jesus fingiu que estava indo embora, aqueles homens entraram e falaram assim, não, fique conosco. Jesus voltou, e ficou com eles. A Bíblia diz que Jesus entrou na casa, e eles se assentaram na mesa. Repita comigo, mesa. A Bíblia diz que quando eles estavam na mesa, Jesus começou a falar com eles. E pregando, ele pegou o pão, ele partiu o pão, e quando ele partiu o pão e deu aos discípulos, a Bíblia diz que ele desapareceu da vista deles. Eu quero falar com você sobre a mesa. A mesa, ela é poderosa, gente. A mesa é um ambiente de cura. A mesa é um ambiente de honra. E a mesa é um ambiente de comunhão. A mesa, ela cura os nossos corações. A mesa, ela transforma a nossa vida. A Bíblia vai falar sobre um homem chamado Mefibosete. Mefibosete, ele era neto de Saul. A Bíblia vai dizer que quando aquele jovem, aquela criança estava no colo, uma das servas foi sair correndo. Segundo Samuel, capítulo 4, verso número 9, se eu não me engano. Ou 9:4, diz que pega a criança no colo e vai sair correndo. Quando ela vai sair correndo, porque ela tinha recebido uma notícia que Saul e Jonatas, o pai da criança, estava morto. Então ela pega a criança para sair correndo. E quando ela pega a criança para sair correndo, a Bíblia diz que ela derruba o menino, e o menino fica aleijado dos pés. Aquele menino fica manco, vai morar numa terra chamada Lodebar, que significa terra de esquecimento. Depois de alguns anos, aproximadamente 20 anos, Davi fala assim, existe alguém da casa de Saul a quem eu posso honrar? Aí eles dizem, existe um menino aleijado chamado Mefibosete, ele é filho de Jonatas, neto de Saul. Saul era rei em Israel. Quando Davi manda chamar aquele homem chega na presença de Davi, sabe o que ele diz para Davi? Quem sou eu, um cão morto para estar na tua mesa? Quem sou eu, um cão morto para estar diante do Senhor? Davi fala assim, a partir de hoje você vai sentar na mesa comigo. Você vai comer na mesa como um dos meus filhos. É muito interessante se você for observar uma mesa. Quando você se assenta na mesa, preste atenção nisso que isso é muito importante. Quando você se assenta na mesa, essa parte ela fica para cima e essa parte ela fica para baixo, sim ou não? Essa parte de baixo ela fica despercebida nos olhos de todo mundo, porque a mesa
ela esconde as nossas imperfeições. A mesa esconde os nossos defeitos. A mesa coloca para baixo aquilo que não presta em nós. A mesa esconde aquilo que não presta em nós. E daqui para cima? Daqui para cima somos todos iguais na mesa. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Sabe o que Jesus está falando para você hoje? Eu quero te colocar na minha mesa. Eu quero te trazer de volta para a minha mesa. Porque a minha mesa, ela vai curar a tua vida. A minha mesa, ela vai mostrar para você que você é filho. Você não é um cão morto. Qual é o grande problema, pastor? O grande problema é que muitos de nós ainda estamos na presença do rei, se sentindo como um cão morto, se sentindo como alguém sujo, se sentindo como alguém indigno de estar na mesa. Mefibosete, ele era neto de rei, nas veias dele corria um sangue de realeza. Qual é a diferença de Mefibosete para você? Não importa o quanto você caiu, não importa o quanto a vida te machucou. Deixa eu te falar uma coisa, existe um sangue que corre sobre a tua vida, e é o sangue de Jesus que pode transformar todas as coisas, cara. Ah, você não está entendendo o que eu estou pregando? Não é possível. A mesa, ela tem poder para curar. A mesa, ela tem poder para te colocar de volta na presença do Senhor. A mesa, ela tem poder para restaurar os teus sonhos. A mesa, ela tem poder para mudar toda a tua vida. É por isso que Jesus foi para a mesa com eles. A mesa te chama de filho novamente. Ela te traz para a comunhão. Só que é muito interessante, quando ele partiu o pão, os olhos se abriram. E quando os olhos se abriram, eles disseram algo. Eles disseram assim: não estava queimando o nosso coração, enquanto ele nos expunha as escrituras? Jesus. Era Jesus. O mestre ressuscitou. Sabe o que eu quero dizer para você hoje? Enquanto eu pregava, o próprio Jesus se pôs no caminho. E Ele começou a aquecer o teu coração para te lembrar de quem você é. Ele está querendo te lembrar hoje quem você é na presença dEle. Ele está querendo te lembrar das coisas que você prometeu um dia no altar para Ele e você está longe. Você foi embora. Ah, mas eu não presto mais, pastor. Eu pequei tanto, eu estou tão sujo que eu não... Deixa eu te falar uma coisa, na mesa... as imperfeições ficam para baixo, e da mesa para cima, você não sabe quem é rei, você não sabe quem é filho de rei, você não sabe quem é perdido, você não sabe quem é nada. Diante de todos, somos iguais na mesa dele. Ah não, você é pastor. Na mesa, eu só sou seu irmão. Nós somos iguais. Na mesa, o pior pecador dessa cidade é igualzinho o mais santo dessa cidade. Na mesa de Jesus, na mesa ele restaura, na mesa as nossas imperfeições desaparecem diante de quem ele é. A mesa me restaura o relacionamento com Ele. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Não queimava o nosso coração enquanto Ele nos expunha as Escrituras. Eu quero dizer para você que o Senhor Jesus, Ele está aqui. Não é anjo que precisa falar com você hoje. Não é a irmã do coque que precisa falar com você hoje. Não são as irmãs Maria e todas as mais que precisa te avisar que Ele ressuscitou. Deixa eu te falar uma coisa. O próprio Jesus se pôs no caminho para dizer para você: eu estou aqui para ressuscitar sonhos perdidos dentro do teu coração. Deixa eu te falar uma coisa, tudo que você já fez dentro de uma igreja um dia não é em vão. Tudo que você já trabalhou para Ele não é em vão. Os homens podem ter esculachado você, os homens podem ter expulsado você. Mas Jesus, Ele se põe no caminho para resgatar você, dizendo: eu tenho algo para a tua vida, Cleopas, volta. Se levanta. Se coloca de pé em nome de Jesus. O Ministério de Louvor pode chegar aqui. Eu sei que nessa noite existem pessoas que estão aqui que têm um potencial gigantesco para estar pregando muito melhor do que eu hoje aqui. Você carrega algo muito precioso. Você não consegue perceber que desde a sua infância você tem um instinto para liderança muito grande? Você não consegue perceber que desde a sua infância todo rolê ou toda situação as pessoas procuram você? Você não consegue perceber que Deus te deu um dom? Às vezes você senta para conversar com alguns amigos, você dá conselhos para eles, você fala assim: nossa, eu dei um conselho pro cara aqui, se eu conseguisse usar esse conselho na minha vida, ia ser bom, sim ou não? Nossa, eu falei bem, hein? Se eu pudesse falar para ele, pegar para ele, que eu falei que usar na minha vida, eu ia ser o cara.
Sabe por quê? Deus, Ele colocou um dom e um chamado poderoso dentro do seu coração. Mas infelizmente você está ferido. Você está machucado. Você colocou tua expectativa em coisas erradas. Não era tua culpa. Você nem sabia. Você não sabia que quando você entregasse a tua inocência para as pessoas iam pisar em você. Você fez de coração puro. Você não imaginava que iam te destruir. Você não imaginava que ia ter noites que você não ia conseguir dormir. Você nunca imaginou que um dia você ia ter raiva de igreja. Você nunca imaginou que você ia ter raiva de pessoas. Você sempre foi uma pessoa boa, você sempre foi uma pessoa carinhosa. Mas de repente te falaram, ó, Jesus está ali, Jesus está aqui. Eu não quero mais saber de igreja, pastor. Eu não quero mais saber de Jesus. Eu não quero saber de mais nada. É por isso que nesses momentos o próprio Jesus aparece para falar com você. O próprio Jesus se pôs no caminho. O próprio Jesus preparou esse momento. O próprio Jesus colocou uma mesa, Ele colocou um pão e Ele está te convidando, senta na mesa comigo. Senta na mesa comigo. Senhor, mas eu já fiz tanta coisa depois que eu saí da igreja. Eu já pensei tanta coisa. Só eu sei como está a minha cabeça. Só eu sei o que passa nos meus pensamentos. Eu sei o quanto eu pequei só nos meus pensamentos. Eu sei o que eu falei para você. Eu sei, alguém te fez cair. Alguém te levou a cair quando você era pequeno. Alguém machucou as suas pernas. Mas existe alguém que quer te colocar de volta na mesa. Não como um escravo, mas como um filho. Você não vai voltar para a mesa como um escravo. Você não vai voltar para a mesa como um aleijado, como um cão morto. Você vai voltar para a mesa como filho. O Senhor, Ele quer te colocar na mesa hoje como um filho. Como alguém que tem um chamado, como alguém que tem um sangue de realeza. Como alguém que conhece a voz dEle. Não estava queimando o nosso coração enquanto Ele nos expunha as Escrituras? É Ele. Eu não consegui reconhecer quando Ele veio. Eu não consegui reconhecer Ele no culto. Eu não consegui reconhecer Ele em alguns momentos. Mas agora eu sei, é Ele que está falando comigo. Eu sei que é Ele porque o meu coração está queimando. Eu sei que é Ele porque eu conheço essa voz. Eu sei que é Ele porque Ele está dizendo, filho, volta. Eu tenho algo para a tua vida. Eu tenho algo para o teu chamado. Eu tenho algo para o teu ministério. Existem jovens e adolescentes esperando. Existem casais esperando você voltar. Existem casamentos que o diabo está destruindo, mas eu preciso de você. Eu preciso que você se levante. Existe uma geração de jovens e adolescentes perdidos e eu preciso de você. Eu poderia estar fazendo festa com os discípulos lá do outro lado, mas eu andei durante 11 quilômetros para olhar nos seus olhos e dizer, volta. Se o Espírito Santo de Deus falou com você e se o teu coração está queimando agora, sai do seu lugar e vem aqui na frente. O Senhor, Ele quer tocar na tua vida. Ele quer mostrar que é Ele. O próprio Jesus está aqui. O próprio Jesus está aqui. Ele nos observa. Sabe que esperamos. Ele entrou em casa. Ele está na mesa.